Agora é o seguinte, eu vou te convidar para um assunto muito sério, muito importante. A gente vai falar de relacionamento abusivo. Gente, eu não estou falando de agressão física, eu estou falando de algo que vai além das agressões físicas, até verbais. O relacionamento abusivo começa nas pequenas atitudes dentro de um relacionamento, é extremamente prejudicial à saúde emocional, que no final das contas pode afetar a saúde física. Para falar um pouco mais sobre o assunto, eu recebo ela, que é maravilhosa, psicóloga, sexóloga, terapeuta de casal, Ana Canosa. Querida, tudo bem? Que bom te ver. Amo quando você vem, você já sabe Eu disso, também, eu né? amo vir aqui. É bom demais. Mas é só no próximo bloco que eu vou conversar com a Ana? Posso conversar um Vamos pouquinho? conversar Então, um deixa eu pouquinho. sentar aqui. Porque a gente começa e vai, né? Ai, a gente não para, vai. né? Porque é tão bom falar contigo e aprender com você. Relacionamento abusivo. Vamos falar. Eu disse que é mais do que agressão física, verbal, e começa com uma pequena atitude. Dá pra gente identificar o que é um relacionamento abusivo? Dá para identificar. Eu gostaria primeiro de fazer uma distinção. O que é um comportamento abusivo do que é um relacionamento abusivo. Porque Perfeito. dentro do comportamento abusivo, e qualquer pessoa pode ter um comportamento abusivo, eu posso ser abusiva com você, com uma amiga, com meus filhos, com a minha família, com meu parceiro. Então, o comportamento abusivo, ele pode se dar em qualquer tipo de relação afetiva ou relação de trabalho, relação social. Então, gritar com uma pessoa, por exemplo. É um comportamento abusivo? Pode ser, se eu assusto, se eu provoco um problema na vida do outro, etc, etc. Agora, nem a gente grita. De vez em quando você grita, de vez em quando você manipula situações a seu favor. Então, nem todo comportamento que vai se enquadrar no relacionamento abusivo, ele pode ser um comportamento abusivo, mas não necessariamente ser aplicado sempre. Então, vamos lá. Comportamentos abusivos. Eu manipular as pessoas, eu querer controlar o outro, eu subjugar o outro, eu não permitir que o outro seja independente, que ele exista a parte de mim. Então, todos esses comportamentos que fazem com que a pessoa comece a se sentir sem saída, dependente, aprisionada, que a pessoa começa a ter autoestima baixa porque o outro faz questão de minar a autoestima, porque o outro faz questão de aprisionar. Então, esses comportamentos no todo, constantes, são característicos de um relacionamento abusivo. Quem está no relacionamento abusivo sempre percebe ou não? Não, normalmente não percebe. Normalmente inclusive. não percebe? Normalmente não percebe. A gente diz assim, quanto mais experiência você tem na vida, mais repertório você tem para identificar um comportamento abusivo e um relacionamento abusivo. Então, se eu tenho muito repertório, muita experiência, a hora que eu vejo um comportamento abusivo, onde você vai com essa roupa? Como você vai sair com aquela sua amiga? Eu não quero que você fique com sua família. Se você se separar de mim, eu vou te deixar sozinha. Você não vai ter ninguém. Então, se eu sou uma pessoa que tem um repertório, experiência, eu já olho e falo, opa, esse aqui não. Né? Porque isso está tirando a minha própria identidade, a minha voz e a minha fala. Mas, mesmo pessoas com repertório, às vezes, acabam sendo enredadas pelo relacionamento abusivo sem perceber, principalmente porque estão na fase do encantamento amoroso. Porque o comportamento abusivo pode ser disfarçado por um outro tipo de comportamento. Totalmente, eu estou cuidando de você. Eu não estou controlando, eu estou cuidando de você. Então, quando a gente está numa fase de apaixonamento, é difícil às vezes você identificar, por exemplo, um comentário enciumado de uma pessoa que tem posse e controle sobre você. Né? Então, é mais difícil. Então, mesmo pessoas com muito repertório podem ser enredadas numa relação abusiva. Agora, é como você disse, a relação abusiva, ela não aparece com a violência de maneira clara. Às vezes acontece, mas ela vai minando a sua autoestima. Então, a pessoa, primeiro, né, é bem comum isso, te põe lá em cima. Então, olha como você é maravilhosa, olha como você é incrível. Então, se enreda. São pessoas que, às vezes, são muito sedutoras.
né? E aí, quando você vê, você está completamente absorvida na vida do outro, que é comum da paixão para todo mundo. Só que aí, a pessoa que tem esse tipo de personalidade mais controladora, possessiva e, portanto, isso pode virar uma personalidade abusiva, ela acaba, bom, agora que você está na minha, né, eu vou controlar você. Então, aí eu começo a diminuir sua autoestima, a fazer comentários que você vai ficar triste. Aí você vai dizer, poxa, mas você fez isso, você tá louca. Aí você chega um momento que você começa a duvidar da sua própria sanidade. Você fala assim, não é possível, eu falo uma coisa, o outro não consegue ouvir a crítica, vira contra mim e eu começo a me culpar. E aí, depois que eu fico, assim, desesperada para ser reconhecida como alguém que tem ideias, tem pensamentos próprios, eu acabo me rendendo e acabo voltando para essa relação. Entende? Então, assim, é uma coisa que vai corroendo a pessoa vai perdendo a sua própria identidade a ponto de dizer, quem eu sou, e eu não sei mais para onde correr. Então, se eu não sei mais para onde correr, eu volto para a relação abusiva, porque aquela, pelo menos, eu conheço. Então, lógico que as pessoas não pensam assim conscientemente. A gente está falando de um processo dinâmico de pensamento e psíquico, e por isso que as pessoas, às vezes, não percebem. Que é uma pena, né? Porque eu imagino que isso deva provocar uma dor muito grande, como a dor física provoca, né? Uma dor emocional mexe muito com o corpo todo, né? Tem gente que adoece fisicamente por conta de uma dor emocional. Desestrutura. Então, essa relação que às vezes ela passa pelo ciúme, é encarada como alguma coisa, está vendo, quer cuidar de mim, etc., pode chegar lá na frente com uma violência física mesmo, e até com casos de ou suicídio por quem se despersonalizou e não aguenta mais, não sabe para onde correr, ou mesmo para morte, matando a outra pessoa, quer dizer, aquele que provoca a violência, né, acaba também colocando na pessoa a dor, a coisa física mesmo, de bater, de ter violência doméstica, assim por diante. Todo abusador sabe que é abusador? Não responde. Eu volto aqui já. Vamos lá. Tá bom? Tá bom. Agora, eu perguntei para Ana se o abusador sabe que ele é abusador, se é consciente. Vamos ver. Vamos ouvir a resposta. Essa é uma ótima pergunta, porque nem sempre quem está provocando abuso emocional em relação ao outro entende aquilo como abuso emocional. Ou porque o indivíduo aprendeu a se relacionar dessa maneira, então muitas pessoas que provocam abuso emocional, elas também foram abusadas. E foram abusadas não só em relacionamentos afetivos, mas muitas vezes em relações familiares. Eu quero que você me lembre de falar isso, que é muito importante. Então, às vezes a pessoa, aquele jeito de funcionar na relação afetiva é o que ela aprendeu, então não percebe. Somado a isso, Cláudia, eu acho que tem algumas questões culturais que você acabou de dizer aí para o telespectador. Olha só, se eu aprendo que me relacionar afetivamente por uma questão de gênero, eu posso controlar o outro, então se a gente pensar nas relações heterossexuais, né? Mulheres antigamente mais submissas e homens, então, se eu aprendo socialmente que eu tenho o domínio sobre o corpo do outro, o conteúdo, eu vou ser abusivo, porque eu vou fazer a partir da minha ótica. Então existe também a cultura que ajuda para que alguns tipos de relacionamentos abusivos se perpetuem e aquele que está sendo abusado entenda que está tudo bem e o abusador também entenda que está tudo bem, porque ele aprendeu esses códigos culturais. Por isso que é tão importante a gente falar sobre esses assuntos. Agora, o que eu quero lembrar? Eu quero lembrar que o relacionamento abusivo, ele não vai acontecer só no relacionamento amoroso. Eu quero lembrar que não são só os homens que são os abusadores, né? Tanto da violência doméstica no sentido da agressão física, quanto da violência emocional. As mulheres também têm muitos comportamentos abusivos e fazem isso não só com seus parceiros, mas também fazem isso com seus filhos. Então, vamos pensar, por exemplo, naquela mãe que controla a emoção do filho o tempo todo. Então, ela fica ali. Se o filho expressa uma emoção que ela não gosta,
ela não permite. Ela ameaça abandonar, aquela mãe que, se você não fizer isso, eu vou te deixar ali debaixo da ponte. Então, que ameaça a criança, que não permite que essa criança tenha uma autocrítica. Então, a criança vai ficando tão insegura, ela gruda nessa mãe, porque ela é a única referência do certo, do errado, do que pode e do que não pode. Então, esta mãe pode estar sendo abusiva com esse filho, porque não permite que essa criança se expresse, se coloque. Ela ameaça abandonar a criança num castigo, numa punição. E isso pode acontecer tanto com mães quanto com pais. Outra coisa importante são as mães, na maior parte ainda acontece com as mães, embora também possa acontecer com os pais, que não suportando uma separação, por exemplo, uma infidelidade conjugal do parceiro, né, uma ruptura da relação, alienam a criança e não permitem que essa criança veja, por exemplo, o pai numa separação. E fazem o que a gente chama de alienação parental. Essa alienação parental, ela não precisa ser exclusivamente do afastamento físico, mas aquela mãe ou aquele pai, por exemplo, que fica o tempo todo dizendo: a sua mãe é péssima, acabou com a nossa vida, abandonou você, não quer saber. Então, fica ali incutindo o ódio e a sensação de abandono na criança. Às vezes isso acontece sem separação, às vezes na própria casa, o casal está lá, vivendo aquele casamento insuportável, e aí você fica o tempo todo ali, falando para a criança: está vendo o que seu pai fez, está vendo o que ele faz, ele chegou bêbado, ele chegou alcoolizado, ele tem outra mulher. E aí fica incutindo ódio nessa criança, e essa criança começa então a construir, né, este medo da relação afetiva e começa a confundir: será que esse pai... Porque a criança não tem condição de perceber o que é essa distinção entre o comportamento afetivo entre pai e mãe, do homem e da mulher, e do pai para comigo. Então, ela fica frágil, ela começa a ter dificuldade de perceber e separar o que é o pai comigo, como pai, por exemplo, e às vezes os homens podem ser excelentes pais, só que na relação afetiva, por alguma maneira, resolveram se separar ou fizeram, sei lá, alguma coisa que a mulher não concorda. E aí a mulher torna essa coisa que ela não consegue resolver com esse parceiro na vida dela, essa ruptura, e compromete também o papel da paternidade com aquela criança. Então, existem várias formas da pessoa ter um relacionamento abusivo, inclusive com seus próprios filhos. Quem é abusado, por exemplo, quando criança, ou por controle, ou por manipulação emocional, ou por violência verbal, né? Que tem aquele caso de deixou cair um copo, pá, briga, grita. Vai virar necessariamente um abusador ou vai virar um abusado? Como é que é isso? Então, não necessariamente, mas fica mais vulnerável para repetir este tipo de comportamento porque aprendeu assim. Então, claro, se essa criança tiver a possibilidade, a felicidade de ter no seu desenvolvimento, encontrar pessoas no social que a acolham, que mostrem para ela que há outra maneira de resolver as coisas e outras maneiras de se relacionar, que maravilhoso. Principalmente se essa criança for uma criança aberta, que vai socializar, porque tem outra característica do relacionamento abusivo, daquelas pessoas que gostam de controlar a emoção alheia, que é tirar essa pessoa do seu círculo social. Porque é o círculo social que diz: olha, tem alguma coisa estranha no seu relacionamento aí que você não está vendo. Então, a pessoa vai afastando: ó, aquela sua amiga não é boa para você. Então, começa a afastar justamente para o social não mostrar que essa relação Isso pode ser inconsciente. E isso, às vezes, pode ser inconsciente, às vezes não. Às vezes a pessoa é tão manipuladora que ela percebe a maneira de salvaguardar o outro na insegurança e na dependência que ela tem. Tá. Então, a gente está falando da criança que, se ela tiver ali uma socialização positiva, ela pode até conseguir reverter tudo isso. Exatamente, né? Outras pessoas mostrarem outras maneiras de se relacionar. Outra possibilidade é encontrar profissionais, por exemplo, da psicologia, que ajudem, né, a catar os caquinhos e reconfigurar a maneira de se colocar no mundo. Então, um adulto abusador, ele pode deixar de ser abusador? Pode, claro, desde que ele tenha consciência disso, claro. Né? Se ele percebe que também, né, Cláudia, veja só, para eu manter você na minha dependência, no meu controle emocional, isso também é desgastante para mim.
Porque eu também tenho que, né, é o tempo todo na briga, na ameaça do vínculo, tornando você uma pessoa com autoestima baixa, insegura. Então, são aquelas relações que sempre contêm muita agressividade, seja verbal, sabe, muita carga emocional. Isso também é ruim para quem está abusando. Então, dá para mudar um relacionamento abusivo, dá para transformar esse relacionamento abusivo, horroroso, desgastado num relacionamento bom. Dá, desde que os dois percebam, os dois tenham consciência e os dois queiram mudar. Porque um alimenta o outro, né? Vira uma dinâmica muito, muito forte de dependência e codependência. Ainda quando a gente fala nessa vulnerabilidade para o abuso, seja do agressor, né, seja de quem é abusado, também queria lembrar um outro tipo, né, de educação que a gente faz com as crianças, muitas vezes, que também torna essas pessoas vulneráveis num abuso futuro. Quando, por exemplo, a gente fica também incessantemente educando a criança para ela ser sempre boazinha. Ela é sempre boazinha, ela não pode falar alto, ela não pode reclamar, ela tem que cumprir todas as regras, ela tem que aceitar tudo de todo mundo. Então, quando você também, por superproteção ou por um tipo de educação que você acredita, você não ajuda que o seu filho, a sua filha, perceba situações de abuso emocional na escola, com o bullying, né? Com um amigo que é abusivo, que não deixa ela brincar com outro amigo, que fica com ciúme, vem cá, você precisa ficar comigo. Então, é muito importante, pais, pessoas que trabalham com crianças, que têm crianças, adolescentes, que a gente fortaleça a autoestima das pessoas e a identidade das pessoas. O que é que você está sentindo, meu filho? É raiva? Tá legal, vamos falar sobre isso. O que você está sentindo? É inveja? Vamos falar sobre isso. Você está com raiva da mamãe? Tá bom. A raiva acontece. Vamos falar sobre isso. Então, nem educar para a pessoa ser super submissa e nem educar para a criança também aprender que ela pode tudo, fazer tudo o que ela quiser e que vale tudo para ela conquistar o que quer. Porque também é um tipo de educação que pode tornar essa criança uma abusadora. Porque se eu recebo da minha família um incentivo para fazer tudo, manipular a qualquer preço para eu conquistar o que eu quero, a chance de eu tornar-me um abusador em relações afetivas é maior. Agora, olha que complexo, né? Porque, assim, o pai que repreende muito, pode transformar a criança numa abusadora. Aquela que... Não dá limite. Que não dá limite também, que dá tudo para a criança também, pode transformar a criança numa abusadora. Quer dizer que a gente está falando de de papéis diferentes, né? Exatamente. Aquela que educa ao pé da letra, achando que está fazendo tudo certo. Enfim... Pai e mãe sempre têm uma boa intenção, na maioria das vezes, né? Mas muitas vezes erra. Exatamente. Eu acho que permitir que a criança possa ser, se mostrar, a gente precisa deixar a criança se mostrar. Na característica positiva e na negativa. Quem é meu filho, de fato? É essa criança que está fazendo qualquer coisa para me agradar? Ou é uma criança que também tem dores, que pode expressar os seus afetos? Ana, e falando em relacionamento abusivo, para a gente tratar um relacionamento abusivo, a gente tem que olhar para essa criança que um dia ele foi ou ela foi, Totalmente, é isso? Totalmente. Eu sempre digo, né, que a gente vai de encontro a essa criança que a gente nunca perde, né? Porque está na nossa formação de identidade psíquica, essa criança que foi abandonada, que não foi abandonada, que foi amada, ou que foi tudo, né? Que também foi abandonada, que foi amada, que foi cuidada. Então, olhar para isso, porque essa criança muitas vezes está ferida dentro da gente e a gente tem que cuidar como profissional dessa criança que habita em você. Outro dia foi tão interessante, foi tão claro. Eu estava conversando com um paciente sobre outras questões, não tem nada a ver com abuso. Então, ele estava falando dos medos dele. Chegou uma hora, eu falei assim, então você está ali, né? Acho que você está com medo diante dessa pessoa. Ele fez assim, ele estava aqui conversando comigo, de repente ele fez assim, menina, um medo. Fisicamente ele entrou em contato com aquele adolescente lá de trás. E aí recuperou essa memória da insegurança lá de trás. Mas foi tão interessante, porque então, este voltar-se para a criança, é muito importante a gente entender como é que foi a nossa criança e fazer as pazes com ela. Acolher, né? Colocar limite nessa criança, né? Porque crianças também muito onipotentes, muito mandonas. Acho que perdoar também os pais, né? Porque muitas vezes você olha para trás com aquela mágoa, né? E fica trazendo aquilo. Exatamente, acho que é importante também. Que papo bom, né? Agora vamos falar dos
indícios de que essa relação está ficando abusiva. Tem muito adolescente aí namorando, começo de namoro, e às vezes por falta de experiência, de repertório, como você falou, não percebe. Exatamente. Né? O que a turma precisa prestar atenção? Então vamos lá. Primeiro, tentar controlar muito os seus comportamentos, seu vestuário, maneira como você acha. Quer dizer, não aceitar você na sua inteireza. Uma coisa é eu dizer, olha, me incomoda você sair com essa roupa, outra coisa é eu dizer, você não vai sair assim que você parece uma não sei o quê. Então, assim, e fazer você trocar de roupa, né? Não permitir que você tenha relações sociais ou começar a criticar demais todas as suas relações sociais e familiares e apartar você dessas relações. Começar a diminuir a sua autoestima, às vezes com comentários irônicos, pequenos, porque percebe que você fica insegura, quanto mais insegura, mais dependente. Né? Então, ter controle possessivo sobre as suas relações. Então, ficar o tempo todo pegando o seu celular, ver todas as mensagens, pedir todas as senhas, diminuir, né, a sua capacidade de gerenciar a sua própria independência. Começar a não aceitar a sua opinião. Então, a sua opinião nunca vale. A opinião dele é que vale, né? E virar o jogo. Então, você vem, fala de uma coisa que não gostou, vira o jogo e ainda põe você como culpada. E esta pessoa ainda se torna vítima, você é culpada. Aí, ameaçar o vínculo. Então, qualquer crítica que você tenha a fazer para o outro não aceita, inverte o jogo, coloca em você, fala que é a própria vítima e ameaça se separar. Então, todas essas características combinadas podem estar indicando que você está num relacionamento abusivo. Sem contar coisas mais agressivas que vão avançando, escalonando, como xingar, bater, né? E outras coisas mais, vamos dizer, que são mais claras para as pessoas quando a gente vê. Tem jeito de, legalmente, judicialmente, se proteger contra um abuso emocional? A gente fala sobre isso já já, tá bom? Bom, vamos lá. Eu já tô com o meu WhatsApp aqui, quero a sua participação, a sua pergunta. Pode ser até um desabafo, às vezes a gente precisa soltar. Ambiente seguro, não precisa nem se identificar. 11 9 50 45 18 40, tá? Já já a gente passa pra cá. Mas eu deixei aqui no ar a questão de que tem lei para abuso emocional? Tem. A Lei Maria da Penha, por exemplo, ela prevê que a violência doméstica, ela não é só a violência física, né? Justamente porque ela, como a violência emocional, ela pode provocar uma série de sintomas psíquicos graves, como estresse pós-traumático, transtorno depressivo, transtorno ansioso, e tudo isso é considerado também uma violência. Então, se você está passando por uma situação dessa, ou conhece alguém que está passando por uma situação de aprisionamento e de violência emocional, essa pessoa, e você pode orientar, ou se é você, pode se fazer, né, da Lei Maria da Penha para se proteger e se afastar do abusador e tudo isso. Perfeito. Até aqui, a gente, não sei se você está acompanhando o programa desde o começo, já aprendeu que, normalmente, um abusador, ele vem de uma relação abusiva na infância. Muitas vezes. Né? A pessoa que sofre e aceita o abuso também, muitas vezes, vem de uma relação onde ela também aceitava, tinha que aceitar tudo, aprendeu isso. Mas existe ainda, Ana, aquela pessoa que entra numa relação dessas, vê que o outro tem um comportamento errado, mas pensa que vai ser o salvador da pátria, vou ajudar para ele melhorar? Muito, e acho que as mulheres têm muito esse aprendizado também por uma referência cultural de amor romântico, né? Então, eu vou mudar ele. E aí vira a maior prova do amor, assim, eu vou ser a única que ele nunca fez isso, né? Então, esta crença de que o outro vai mudar, ela é muito, muito, muito perigosa, né? Porque a pessoa que promove comportamentos abusivos frequentes, nós não estamos falando de um período da vida. Às vezes a pessoa passa por um transtorno, por exemplo, acontece. Às vezes a pessoa passa por um transtorno de humor e ela, quando ela está numa alteração, ela tem essas coisas explosivas. Então, e obviamente, né, que isso se você trata, né, com medicação, inclusive psicoterapia, isso resolve. Então, nós estamos falando de um quadro, de uma pessoa que é constantemente, que vai humilhando, que vai minando o outro. E aí, gente, isso não muda se a pessoa não quiser. Não é a gente que muda. A gente não muda ninguém. Minha mãe sempre falou, ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Então, assim, o que é que você quer buscar? Então, a pessoa, por que eu preciso ficar com o outro? Tem isso também, ninguém mais vai te querer. Uma fala muito
muito comum. Então, mulheres que são muito dependentes emocionalmente, né, que tem até, olha só, outra coisa importante, a crença sobre o que o casamento ou a relação amorosa de compromisso é para mim. Se eu não imagino que eu posso também me divorciar de uma pessoa que está me provocando dor e violência, eu posso ficar nessa relação para responder socialmente aos grupos sociais que eu tenho, minha família, mesmo grupos religiosos, muitas vezes. Você sabe que você falou disso? É interessante que a Bíblia fala assim, casamento é um presente de Deus, né? Deus ama o casamento, mas Deus odeia a violência, casamento com violência. Então, assim, é uma coisa que não é admissível. Então a gente precisa pensar também. Então, assim, eu preciso pensar nos meus valores, nas minhas crenças. Agora, eu não vou me anular completamente e morrer, sofrer, só por conta de instituições. Porque isso também viola a minha capacidade de ser quem eu quero ser e de eu ser feliz. Porque a gente veio nesse mundo, claro, né, para também passar por uma série de experiências, mas a gente merece ser feliz. Merece todo ser feliz. mundo. Agora, também tem uma outra que acha que eu dou conta, né? Mulher Maravilha. Não tem problema, porque eu dou conta, eu aguento. Aí, acho que é muito complicado isso, né? E aí passa pela vida também aguentando um monte de coisa que não precisava. E tem também a pessoa que acha que ciúme é prova de amor. Esse é um outro problema. Gente, ciúme não é prova de amor. A gente sentir ciúme de vez em quando faz parte, né, de você se incomodar com a ameaça de um terceiro na sua relação. Isso faz parte, todo mundo sente. Agora, o ciúme possessivo, aquele ciúme doentio, e você, ai, que lindo, olha, me ama tanto que está fazendo escândalo. Não. Isso não é prova Agora, de amor. em época de redes sociais, ainda tem, eu vejo, às vezes, ouço falar, aqueles que falam, tá onde? Então tira uma foto e me manda. Não, porque eu quero te ver, quero ver como você é linda. Não é. Quer ver se você tá lá mesmo, que roupa que você tá, entendeu? A gente não pode ser boba, tem que prestar atenção nessas coisas, né? Ana, tem tanta participação, vou passar para elas, tá? Vamos lá, bora. Então, a primeira diz assim, boa tarde, tenho 39 anos e de um tempo para cá, quando discuto com meu marido, fico muito nervosa e digo que vou me separar. Mas quando a raiva passa, eu sei muito bem que não vou me separar dele. Isso é abuso da minha parte? Pelo que entendi, como posso fazer, lidar com isso? Olha só, não é... É um comportamento abusivo, mas isso não faz de você uma pessoa abusiva. Então, foi aquilo que a gente começou, a gente falou no primeiro momento. Então, eu sempre oriento, não vamos ameaçar vínculos. Por quê? Porque fica uma coisa assim, toda vez que você me critica ou eu te critico e você me toma de volta, eu ameaço me separar. Então, essa ameaça é uma ameaça emocional. A gente não deve ameaçar emocionalmente as pessoas. Se você está infeliz, você diz, eu estou infeliz. Eu não sei o que fazer. Quando isso acontece comigo, eu fico muito triste, né? Precisamos repensar essa relação, né? Tente não ameaçar o vínculo, porque isso também é um traço de relação abusiva que você deve ter aprendido também socialmente ou Perfeito. Na infância. Assim. Mas eu já achei tão maravilhoso ela reconhecer. Super! Eu acho que você já está no próximo passo para não fazer mais, sabe? Que você já reconhece e olha só, que é alguma coisa que não é legal. A ameaça de vínculo, desculpa, Cláudia, não é só na fala, eu vou me separar de você. Às vezes é na birra ou no distanciamento. Então, às vezes acontece, aquela filha não fez como a mãe quis, a mãe fica 3 dias sem falar com essa criança ou mostrando como você fez isso e isso para mim foi horroroso. Isso também é ameaça de vínculo. Ó. Próxima. Olá, Cláudia e Ana. Gosto muito desse programa e de vocês. Me chamo Bianca, sou casada há 10 anos e minha mãe fica com raiva se não aceito sugestões dela na forma de lidar com a minha filha. Sendo que já citei para ela várias sugestões que aceitei. Ela passa a ideia que sou uma filha ingrata e não ligo para as sugestões boas dela. Já pedi desculpas por coisas que falei e achei que magoaram. Mas ela não pede desculpas por nada que fala. Acho que o melhor seria morar longe, pois já conversei muito sobre isso e acontece sempre. Me afastar vai ajudar? Olha, Bianca, é uma situação que é difícil da gente opinar, porque a gente não conhece ali qual é, né, toda a realidade desta relação familiar. Agora, claro, a sua mãe, ela não está aceitando, né, a sua opinião ser divergente da dela. Talvez ela seja um pouco controladora ou não. Se você está sentindo que o afastamento pode ser benéfico, né, eu acho que pode ser bom.
Às vezes, você sabe, Cláudia, que às vezes o afastamento, ele favorece que as pessoas possam olhar até um pouco distante, porque quando está ali no meio da confusão, a gente não olha. Mas, Bianca, eu vou sugerir também que você pode também lançar a mão, por exemplo, de um terapeuta familiar para ajudar nesta conversa entre você, sua mãe e mesmo a sua filha. Então, acho que a terapia familiar, ela ajuda também a gente poder perceber, nos percebermos naquela relação. Maravilhoso, porque eu também fico imaginando que talvez tenha sido a vida inteira dela tendo que falar sim, senhora, para essa mãe. Exatamente. Né? Porque a hora que ela já é adulta, já está casada há 10 anos, ela não concorda com uma coisa que a mãe sugeriu, a mãe fica super mal e ela está contando porque ela também deve ficar mal ainda. E esta mãe deve estar, a mãe dela, né, deve estar com dificuldade de se ver na posição de avó, né? Quer dizer, ela ainda está se colocando ali no papel de mãe, né? E a avó é a avó, paciência, ela vai ter que lidar com isso. Próxima. Boa tarde, Cláudia. Já não é a primeira vez que meu filho me agride com palavras ofensivas e xingamentos. Com ele, nunca consegui conversar. Ele já tem 39 anos. Não quero mais isso para mim. Estou esgotada. E ontem quase fui para a delegacia. Mas pedi muito a Deus que me iluminasse e quero saber como agir. Fiz o certo? Olha, de novo, o quanto que esta relação ameaça a sua integridade emocional e a sua integridade física. Eu me coloco no seu lugar como mãe. Como deve ser difícil, como deve ser amargurado, né? Você ter que chegar, por exemplo, em algum lugar e dizer meu filho e, né, denunciar seu filho. Eu acho que na posição dela, eu imagino o quanto deve ser difícil. No entanto, às vezes é necessário. Eu não sei se no seu caso é necessário. Eu não sei se é possível se afastar somente dele, que vá cuidar da vida dele, tá adulto, tá grande, colocar limite, né? Agora, se não for assim, se ele ameaça, e às vezes, por exemplo, filhos que são dependentes químicos, né, às vezes fazem esse tipo de coisa. Sabe, Ana, a gente toda segunda-feira tem aqui o grupo de Amor Exigente, que é uma instituição que faz grupos de auto e mútua ajuda, né? E que dão um apoio familiar muito interessante. Eu até vou sugerir para essa telespectadora, porque nada muda se a gente não muda, certo? Então, assim, o comportamento do seu filho tá abusivo, não tá bom, mas até que ponto você também está permitindo isso. Exatamente. Mas aí mudar também, às vezes, é impossível, porque como é que a gente vai ficar poderosa de uma hora para outra? Exatamente. Então, a minha sugestão é, vai para um grupo, chama Amor Exigente, põe no site que você vai encontrar um grupo perto da sua casa, tem espalhado no Brasil todo, até fora do Brasil tem, e vai, participa. E aí você vai voltar para o seu lugar. Porque mãe, pai tem que ser autoridade em casa, na vida do filho. Se ele mora na sua casa, aí mais ainda. É isso mesmo. Né? Próxima. Boa tarde, Cláudia, minha companheira de todas as tardes. Ah, que delícia. Meu nome é Maria, sou casada há 26 anos. Meu marido não é uma pessoa má, mas depois que me casei, não pude trabalhar fora, tive que cuidar dos meus filhos. Mas às vezes fico triste com meu marido porque fico muito só dentro de casa e nunca posso falar nada, só ele pode. Qualquer opinião não tem sentido para ele. E agora, tudo que falo, às vezes ele manda até calar a boca e ainda acha normal. Nunca me ralou a mão, mas me machuca com palavras. Me ensine o que devo fazer. Este é um comportamento abusivo, né? Nós não estamos dizendo que a relação toda é abusiva, mas é um comportamento abusivo porque você, me parece, está se sentindo transparente. Então, você já não estava trabalhando, né? E agora é transparente na opinião. É importante você se fortalecer, se colocar, quem sabe procurar ajuda profissional, uma terapeuta de casal, né? E mostrar para ele o quanto que você precisa existir. Porque, de novo, os relacionamentos abusivos começam, às vezes, de maneira silenciosa, tranquila, até que chega a violência física. Então, o quanto que isso não está acontecendo e você não está percebendo, é importante, né? Então, de repente, também pedir a ajuda de alguém, algum adulto de fora que possa olhar por vocês. Às vezes é um religioso que ajuda a chamar, né, para cá. Então, assim, o quanto que você consegue existir à parte do seu companheiro. Se você não está existindo, é importante você perceber que uma coisa está muito errada. Quando você fala transparente, é porque a pessoa é invisível, É invisível. Né? E ser invisível a minha opinião não é existir. invisível, a minha crítica é invisível. Ana, ajudaria se ela, por exemplo, buscasse... É assim,
casamento, ele não tá fazendo, mas ela, como você falou, de procurar ajuda de alguém, às vezes até um religioso, mas de repente ela ir para um grupo de igreja, ou ela começar a vender alguma coisa, Acho que sim. ela fazer novas amigas. Acho que sim. Ela achar novo propósito para a vida dela. Exatamente. Acho que super, né? Então, encontrar... às vezes também é isso. Às vezes as mulheres, não estou dizendo que é o caso dela, às vezes as mulheres colocam muita expectativa na relação. Então, eu espero tudo do meu parceiro. Afeto, carinho, conversa, sexo, tudo. Eu quero tudo. E esse parceiro também tem as demandas dele, fala com outras pessoas. Então, vai criando o seu vínculo de autonomia, né? Para que você também se fortaleça e possa, inclusive, se colocar de uma maneira mais assertiva. Perfeito. A Dineia, ela é de Salinópolis. Ela quer saber o seguinte: como faço para me controlar em querer que meu esposo seja do jeito que eu quero? Ô, amiga, não vai rolar, gata, vamos lá. Tem que aprender a lidar com o fato do outro ser o outro. Então, assim, toda vez que você ficar com muita raiva, muito triste, nem todo o comportamento do seu parceiro tem a ver com você. Então, não vai ser a pessoa que você quer, do jeitinho que você quer. Você que tem que decidir se aceita essa pessoa do jeito que ela é. E ó, amor é decisão. E quando a gente quer amar alguém do jeito que a gente quer que ele seja, a gente não ama esse alguém. Exatamente. Né? Você tem que olhar para ele e falar: eu aceito ele como ele é. Você né? pode pedir coisas. Pode falar dos seus sentimentos também. Gostaria que fosse um pouco mais assim, porque eu ficaria mais feliz. Eu gostaria, não você não é do jeito que eu quero. Ai, vamos lá. Não quero me identificar, mas quero saber como faço para me curar quando vem uma relação familiar abusiva que repete os maus tratos. O que devo fazer? Então, eu acho que tem o amor exigente, tem a psicoterapia. Eu sempre indico, vá procurar um profissional que possa te ajudar a você se perceber, fortalecer e poder, então, modificar, tomar decisões para não ficar vivendo uma relação familiar tão exaustiva. Maravilha. Se puder fazer uma psicoterapia, ótimo. Eu sempre falo do grupo porque, às vezes, assim, psicoterapia não é acessível para todo mundo, né? Às vezes é caro. Mas tem também, tem universidades. Olha, gente, tem clínica social, tá? Tem algumas clínicas sociais que fazem por um valor simbólico. Você paga uma sessão de terapia R$20, R$30 ou o que puder. Então, procura lá na internet, clínica social. Tá. Então, tem algumas clínicas sociais. Além disso, tem as clínicas gratuitas de universidades. Toda universidade de psicologia, no 5º ano, os alunos começam a atender, sob supervisão dos professores, atendimento da população. Olha que ótimo. Outra coisa, alguns hospitais, como por exemplo o Hospital das Clínicas, né, que tem ambulatórios específicos. Então, tem ambulatórios de psiquiatria, tem ambulatórios de outras questões que podem acolher atendimento. Então, gente, tem que ir atrás, tá? Vai atrás e busca fortalecer e entender o que fazer, porque não é de uma hora para outra mesmo que isso acontece. Boa. Meu marido acha que sempre está certo e eu sempre é errada. Isso é indício de que ele é abusador? Não, né? De novo, não necessariamente. Ele só pode ser o sabe-tudo. Às vezes tem pessoas que têm personalidade e sabe-tudo. Então, assim, é um jeito dele funcionar. Quer ver? Presta atenção. É um jeito dele funcionar na vida. Ele faz isso com todo mundo. Ele faz isso para que o ego dele seja alimentado. Ou ele tem dificuldade de criar empatia, ou ele quer que você não se expresse. São coisas diferentes. Então, tem que fazer essa reflexão. Ele percebe que você se expressa em outras situações, ou ele faz isso para te controlar. Então, um comportamento que pode ser lido como abusivo, nem sempre é, né? Mas ele pode dentro de um conjunto de fatores. Ok. Próximo, eu gostaria de saber com a Ana Canosa se tem algum livro sobre relacionamento abusivo ou vídeo sobre relacionamento abusivo. O meu genro é abusador e quero abrir os olhos da minha filha. Olha só, tem uma série na Netflix que chama You. You, né? Você em inglês. É uma série que fala de um stalker, que é um rapaz que começa a perseguir uma moça e ele vai manipulando para ele poder
ganhar o afeto dela e ela se prender a ele. Então, todas as fases do relacionamento abusivo aparecem nessa série. É muito interessante, fica muito claro. E todas as consequências psicológicas que vão ocorrendo por conta dessa relação familiar, social, aparecem. Então, eu indico essa série para assistir, porque ela é muito clara, né? E deixa a gente, assim, muito assustado, percebendo a gravidade de uma relação abusiva. E é interessante porque isso fica leve, né? Falar, nossa, tô vendo uma série tão legal. E aí, de repente, a filha assiste também e aí cai a ficha. Próxima, sofro um casamento abusivo. Controla minhas redes sociais, minhas amizades, me desmoraliza, me critica, nunca me ajuda em crescer, nem me apoia em nada. Sou dependente financeiramente dele. Estou procurando emprego para mudar essa situação, mas não sei o que fazer. Me ajude. Querida, Rand, Corra! corra. Se apoie, acione a sua rede de amigos e apoio, seja sua família, seja suas amigas. Acho que essa sua... É bem interessante o que você está fazendo, né? Olha lá, eu vou lá tentar arrumar um emprego para poder me independer. Só que é o seguinte, a minha preocupação é quanto tempo você vai levar isso? E o quanto tempo encontrar um emprego, sair, arrumar um lugar, etc., você já não está numa situação de transtorno muito grande. Agora tem mais um detalhe, Ana, que eu não sei, não conheço a história dela, mas eu penso, às vezes uma pessoa que está nessa situação, ela também não tem força para sair desse relacionamento, porque provavelmente ele vai fazer aquela ameaça, né, vai fazer alguma coisa para segurá-la. Por isso que eu falei, rede de apoio, se apoie. Às vezes é a família, às vezes uma amiga, às vezes um profissional. A terapia ajuda. E a terapia ajuda muito. A Ana falou sobre bullying por parte de colegas na escola, mas meu filho relata sobre casos abusivos de professores. O que fazer? Isso... Bom, gente, isso vai na coordenação. Urgente. Né? Agora, muita calma, assim. Ouve o relato, vai para a coordenação, conversa. Escutei isso, é isso? Olha só, o professor está sendo abusivo. E professor, às vezes, é abusivo também. Né? Quando chama aluno de burro, de incompetente, né? Usa o poder e a força para diminuir, para humilhar, para controlar, tem que ir na coordenação da escola e conversar para fazer a apuração. Conversar sério. Olha a próxima, da Ina. Sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, estou acompanhando o seu programa maravilhoso e me identificando muito com o tema relacionamento abusivo. Tenho uma relação com um policial, onde ele me xinga, humilha e às vezes empurrões e tapas. Depois se faz de vítima falando que eu sou culpada. Sofro muito, por isso tento sair dessa relação há anos e não consigo. O que fazer? Então, relacionamento abusivo. Né? Inclusive com abuso físico, né? Então, agora, quando ela fala, eu tento sair, como é que você está tentando? Porque isso pode ser uma conversa que ela faz com ela mesma, né? Hoje eu vou sair, amanhã eu vou embora. E depois de 2 dias, quando ele vem, pede desculpa, fala que ama, ela pega e retrocede. Você já tentou sair com apoio de rede familiar? Você já tentou sair com apoio profissional? Você já foi para um grupo de apoio a mulheres que sofrem violência doméstica ou violência abusiva? Você já foi? Você já foi conversar com um advogado? Então, assim, né, às vezes a pessoa fala, eu estou tentando, ela está tentando sozinha. E sozinha ela não consegue. E, na delegacia também, porque te deu um empurrão, te deu tapa, pode ir para a delegacia. Exatamente. Né? Força aí, tá bom? Para todas vocês. A gente não pode ficar sozinha, tem que procurar ajuda e não pode ficar calada, tá? Ana Canosa maravilhosa, tá no site www.anacanosa.com.br, Facebook Ana Canosa Psicofá e no Instagram Ana Canosa. Muito bem. E eu quero você semana que vem Muito aqui. obrigada, olha eu, abusada. Senão a gente não é mais A gente amiga. não é mais amiga. Tchau, querida. Muito obrigada. Mas volta logo, tá bom? Gosto muito quando você vem. Também. Obrigada. Vem cá, gente. Tem jeito não, é você se olhar, é você lembrar que você é maravilhosa, é você lembrar que você é filha de Deus, é você lembrar que você merece o melhor. Presta atenção, muda a sua história. Dá para mudar tudo. Ontem a gente teve aqui, entrevistou um dependente químico que mudou a história dele com 56 anos. Hoje ele tem 58. Já está aí fazendo a inscrição para a faculdade no próximo ano. Recomeçando a vida. Você pode recomeçar a sua vida agora. Presta atenção. Olha para você. Você é especial, tá bom?